Olá, sou André Maurício Cortes e você está no Linhas de Raciocínio. Bom, estamos na segunda parte do tema sobre Candomblé e Umbanda e eu parei no anterior dizendo que africanos de vários países vieram escravizados para o Brasil e foram comprados, né, por um mesmo fazendeiro, ou seja, o mesmo fazendeiro comprava africanos de várias nacionalidades e colocavam todos na mesma senzala. Na hora de fazer o culto à sua religião, você tinha ali membros de vários países com religiões diferentes, porém parecidas. Então, nesse acordo em que eles foram fazendo para poder unificar, para que todos fizessem uma unidade a um mesmo culto, surgiu o primeiro sincretismo, que foi o candomblé. Né? Vieram de nações diferentes e cultuaram. Um exemplo disso é que Iemanjá ficou sendo aqui para nós a deusa do mar, quando na verdade Iemanjá na África ela é deusa de rio. Enfim, existem, se vocês forem no Google pesquisar, né, a mitologia africana, vocês vão ver que os orixás de Candomblé aqui, eles têm um papel missionário um pouco diferente dos orixás de lá, mas isso é um caso à parte. Bom, chegaram a um acordo e formaram um Candomblé onde eles podiam fazer o culto aos seus missionários. Né? O Candomblé, como qualquer outra linha religiosa, ele trabalha com os seres desencarnados, fazendo a sua evolução, ajudando aos encarnados. Né? Isso aí é a base de todas elas, enfim. Então, o Candomblé, seguindo, ele teve depois uma variável que foi a Umbanda. Agora, olha só, existem duas versões para a Umbanda. Existe uma tradição oral e tem uma outra documentada. Eu vou para a oral primeiro. A oral diz o seguinte, os portugueses eles eram católicos e eles ficavam muito incomodados com os africanos fazendo culto a deuses pagãos. Né? Esse termo pagão, isso é lá da Grécia e de Roma, significa o que não é cristão. O que não é cristão, eles classificam como pagão. Pois bem, os portugueses ficavam muito incomodados com esse culto pagão dos africanos e proibiam a eles de fazer culto, porque achavam que isso não era coisa de Deus. Né? Se não falava da Bíblia, não falava de Jesus, então não era coisa de Deus. Os negros, muito inteligentes, a África é um país de um povo riquíssimo, né? A origem da humanidade, historicamente, ela provém da África, enfim. Eles ficaram observando, então, se eles não podiam fazer o culto deles, o que os portugueses faziam, então? Foram observar. E viram que os portugueses também tinham um panteão mitológico. E foram olhar quais eram os deuses dos portugueses. Aí viram que os portugueses tinham lá um ser de luz que era filho do grande Deus. Aí os negros, nós também temos Oxalá. Então, quando viram, né, o que seria Jesus para os portugueses, olha, mas nós também temos Oxalá. Aí viram que os portugueses pregavam um grande guerreiro que ajudou a defender os cristãos, era um guerreiro romano que morreu por ajudar os cristãos, que seria São Jorge. Eles, mas nós também temos um guerreiro assim, é Ogum. E começaram a fazer essas alusões. Né? Viram a história de Santa Bárbara lá, né? Que foi presa numa torre, mas nós também temos uma deusa assim, que é Inhansã. Aí viram que os portugueses tinham uma deusa que era Nossa Senhora da Conceição, que é o momento de Maria gestante e com Jesus ainda bebê. Mas nós também temos uma deusa assim, que é Oxum. Ou seja, o que os negros, os africanos fizeram então? Eles montaram na senzala um altar católico, exatamente igual ao dos portugueses, só que para cada imagem católica, na verdade, eles faziam referência a um orixá deles.
A imagem de Jesus representava Oxalá, a imagem de São Jorge representava Ogum, a imagem de Santa Bárbara representava Iansã, a imagem de Nossa Senhora da Conceição representava Oxum, e assim sucessivamente. Aliás, isso do altar católico em área de orixás, isso prevalece até hoje, é o que diferencia um terreiro de Umbanda de um terreiro de Candomblé. O Candomblé, ele não tem imagens, né? O histórico dele é completamente diferente. Então, o que tem imagem cristã é um terreiro de Umbanda. E a Umbanda foi evoluindo dessa forma, e junto dela, e depois foi agregando conhecimentos espíritas, que é a linha kardecista, umas pinceladas de conhecimento budista, e a Umbanda ela vem evoluindo cada vez mais. Bom, mas isso é uma tradição oral. A tradição documentada que você encontra, que o Google diz, ela é uma outra história completamente diferente dessa. Mas o meu tempo acabou, eu vou lhe contar isso no próximo episódio, viu, meus amigos? Um abraço. Se você gostou, curta, assine o canal, compartilhe com os amigos para quem concordar com essas linhas de raciocínio e mande seus comentários. Eu preciso saber se vocês gostaram, que não gostaram, quais são as críticas, quais são as sugestões. Façam perguntas também. As perguntas vão orientar os próximos trabalhos, ok? Muito obrigado.